Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quinta-feira, né? Para a glória de Deus. Tá um pouco escuro aqui, né? Mas tô gravando o vídeo fora do horário para nós darmos andamento aí ao 7º dia da campanha de oração e jejum, né? 7º dia hoje de oração por livramento, por proteção de Deus, restauração, cura, provisão, né? Libertação. Então, consagrando aí o mês de agosto, todo o mês de agosto, pedindo que o Espírito Santo venha nos direcionar, né? Nos guiar durante todo esse mês, que o mês de agosto será como Deus quer, amém? Não será um mês de desgosto, será um mês de alegria, um mês de prosperidade, será um mês abençoado por Deus, amém? E o salmo que Deus colocou no meu coração hoje, neste dia, nessa quinta-feira, como eu já disse para vocês, estou gravando um pouquinho antes, porque tenho um compromisso na quinta-feira, amém? E o salmo é o salmo número 112. Abra sua Bíblia no salmo 112. Vamos ler o Salmo 112, vamos meditar na palavra de Deus, vamos ler o Salmo 91 e depois nós oramos. Amém? Repreendendo todo mal, repreendendo tudo aquilo que não vem de Deus para as nossas vidas. Amém, amados? Deus não nos deixará enganados e confundidos aí com aquilo que não vem da parte dele. Então, vamos tocar um louvor e depois nós vamos de oração e de palavra. Verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, verás a glória de Deus, verás a glória de Deus. Deus deu seu único filho para que morresse por nós lá na cruz. Deus fez os seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. 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 Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo entre nós. Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós veremos a glória de Deus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se vocês verem barulhos, não se incomode que é as crianças, amém? Glória a Deus, aleluia.
Vamos então orar, amados. Vamos consagrar essa live ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Consagramos esta live de oração, de louvor, de palavra, para te adorar, bendizer, exaltar o teu santo e poderoso nome. Ó Pai, nós te pedimos, protege, guarda, livra cada um dos teus filhos e filhas que aqui estão, Senhor. Não nos deixe, Pai, enganados e confundidos com as obras das trevas, com tudo que o inimigo quer nos oferecer, nos enfiar goela abaixo, Pai. Que nós venhamos, Senhor, meu Deus, discernir, que nós venhamos ouvir a Tua voz, Senhor. Que nós venhamos hoje, neste dia, sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Que as bênçãos do Senhor venham até nós, que nós não precisamos correr atrás delas, mas que elas venham a nos perseguir em nome de Jesus Cristo. Pai, vem guardando, vem protegendo a mente e o coração dos teus filhos e filhas, repreendendo todo o mal, tudo aquilo que está no nosso caminho, que venha cair por terra, tudo aquilo que é mal, que é maligno, que é diabólico, que é infernal, todo o cerco maligno, toda a investida das trevas, todo o laço, todo o embaraço, que todo o mal seja desfeito e que o Senhor venha abençoar cada vida que aqui está. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Vamos então à palavra de Deus. Vamos a mais um Salmo 112, que diz assim: Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerás as más notícias. Meu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá no final. Verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus está dizendo que feliz é o homem, né, que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Eu te pergunto, você teme o Senhor? Será que o nosso coração teme o Senhor? Será que nós estamos temendo a Deus e tendo prazer, tendo alegria nos seus mandamentos? Muitas vezes nós pensamos que sim, né? Que uma grande parte de nós tem prazer nos mandamentos de Deus. Mas nós sabemos que nem todo mundo tem prazer, verdadeiro prazer, em ser fiel a Deus, em temer a Deus, em obedecer a sua palavra. Porque a desobediência muitas vezes nos traz frutos amargos, consequências das nossas atitudes, decisões. Porque a palavra de Deus às vezes diz para nós não mentirmos e nós estamos mentindo. Diz para nós não invejarmos e nós estamos invejando, não matar, não roubar, não destruir, né? Não fazer a mal para o próximo. Então, ter grande prazer nos mandamentos, né? Em desfrutar, em conhecer e praticar a palavra de Deus, diz que nós seremos muito felizes, mas que nós possamos ouvir essa palavra, meditar na palavra, tomarmos a palavra para nós e a praticarmos, né? Porque feliz é o homem que vive a palavra de Deus, não só que lê a palavra, mas coloca a palavra, né, de lado e vive da maneira que quer. Então, feliz é o homem que teme o Senhor e que tem prazer nos seus mandamentos, que nós possamos ter prazer em ouvir a palavra de Deus, em obedecer a Deus, em obedecer toda
a palavra de Deus, toda a ordenança que vem da parte de Deus. E diz que esses que são felizes, que têm prazer em ouvir e praticar a palavra de Deus, os descendentes serão poderosos na terra. Olha que promessa linda. Então, serão poderosos na terra e serão uma geração abençoada de homens íntegros. Então, veja quantas bênçãos tem de nós temermos a Deus e sermos obedientes à sua palavra, né? Teremos uma geração abençoada de homens íntegros. E grande riqueza há na nossa casa, grande riqueza há na sua casa, fala o verso 3. E a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo, né? Aí a luz se sobressaindo sobre as trevas, né? Nós tendo vitórias sobre as trevas, porque o justo, Deus justifica o justo, Deus abençoa o justo, amém? Então, grande riqueza, grande prosperidade, a luz, né, se sobressaindo nas trevas para o homem que é íntegro, misericordioso, compassivo, justo. Então fala de prosperidade, fala de grandes riquezas, de que a família, né, bênçãos para a família, bênçãos para gerações que vêm a seguir. Então feliz é o homem, verso 5, que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios, né? Então tá falando que é feliz o homem que é generoso, que empresta, né, sem cobrar juros abusivos, que empresta, né, aquele que realmente tem necessidade e que com honestidade trabalha, conduz os seus negócios, sem negócios escusos, sem negócios obscuros. Então, quem anda conforme a lei de Deus, né? E diz a palavra no verso 6 que o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Então, o justo será lembrado, ao contrário do ímpio, né? Apronta tanto que as pessoas esquecem aquele que é mau, aquele que não age com justiça. Então, o justo jamais será abalado, porque Deus está abençoando, Deus está derramando bênçãos, Deus está protegendo, Deus está derramando as mais ricas bênçãos sobre aquele que é justo. E o justo não vai temer, não temerá as más notícias, porque o seu coração está firme em Deus, está confiando em Deus, que Deus prepara o melhor da terra para os seus filhos. Verso 9 diz que reparte generosamente com os pobres a sua justiça. Reparte generosamente com os pobres e a sua justiça, né, dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra, né? Então tá falando novamente de generosidade com os pobres, né? Ajudar aí na igreja, ajudar numa obra, né? Ajudar com uma oferta, ajudar na igreja do Senhor, né? E fala que seu poder será exaltado para sempre. Então, esse salmo é um salmo lindo de proteção, também de prosperidade, falando, né, do homem que teme a Deus e que tem grande prazer, tem prazer em meditar e em obedecer aos mandamentos de Deus. Que o ímpio vê, né, e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Então, essa prosperidade que fala a palavra, esse prazer em meditar na lei de Deus, esse prazer que nós temos de meditar, de obedecer, de observar e de cumprir fielmente tudo que Deus nos incumbe, tudo que Deus nos fala, é porque nós teremos uma vida abençoada, uma família abençoada, uma geração próspera, uma geração, né, abençoada. Por quê? Porque está conforme a vontade de Deus, está andando no centro da vontade de Deus. Então diz a palavra que nós não vamos temer os inimigos, nós teremos vitória sobre o inimigo. O que pode ser o nosso inimigo? Então o nosso coração está seguro, nosso coração não teme, porque no final verá a derrota dos inimigos, verá a derrota dos adversários.
que é o adversário? O adversário pode ser a obra de macumba, a inveja, pode ser o problema financeiro, pode ser qualquer coisa que você esteja aqui orando, pedindo livramento, pedindo proteção, pedindo a provisão de Deus, pedindo libertação. São muitas coisas que pode ser o nosso inimigo, que está a mão do diabo ali por trás. Então, meus amados, nosso coração não vai temer as adversidades, os problemas, os ataques, a inveja, porque o ímpio muitas vezes vem e fica irado à prosperidade do Filho de Deus, daquele que é justo, daquele que é generoso, compassivo, bondoso. Mas o desejo dos ímpios vai se frustrar, né? Se frustra, porque Deus derrama prosperidade, Deus derrama bênçãos, Deus abençoa a geração de homens íntegros, de homens justos, né? Então, é feliz o homem que teme a Deus e que obedece aos seus mandamentos. É isso que esse Salmo 112 está falando, né? Está falando disso, de uma geração que vem a seguir, que será abençoada. Nós vemos a geração de Abraão, a geração de Moisés, as gerações que vieram a seguir, né? Por causa do pai, aquela geração foi uma geração abençoada, né? Uma geração que Deus teve bênçãos e misericórdia para eles, por causa que o pai era abençoado, então o filho também foi abençoado, né? Então, meus amados, vamos meditar nesse salmo hoje, meditar nessa palavra e termos alegria e sermos felizes de nós termos um pai que é tão bom, um pai que está no céu, que cuida de nós, que traz proteção, que traz livramento, provisão, restauração, cura, libertação. E Deus promete derrota, a derrota dos inimigos, a derrota dos adversários. No final verá a derrota dos seus adversários. Que o nosso coração esteja seguro e não temeroso de que o nosso Senhor, por mais que você diga, estou fazendo tudo certo, estou andando, fazendo tudo que é certo, as coisas estão dando errado, mas não se preocupe com isso. Se você está fazendo tudo certo, no momento certo Deus te dará a vitória. No momento certo esse problema será solucionado. Amém? Porque Deus não deixará os seus passarem por percalços, né? Haverá um tempo em que o Senhor vai te abençoar, em que as bênçãos de Deus vai procurar o seu endereço, procurar aonde você está. Amém? Mas que nós possamos cumprir tudo que está na palavra de Deus, que nós possamos abrir o coração para a palavra de Deus, né? E sermos felizes, termos prazer em ler, em ouvir a palavra de Deus e também praticá-la, para que as bênçãos de Deus venham a nos acompanhar, para que a nossa geração, as gerações a seguir sejam, né, abençoadas, tenham essa prosperidade que promete a palavra de Deus, tenha também a proteção de Deus, né, para que a luz sempre venha se sobressair sobre as trevas, para que nós não venhamos, né, a viver em trevas, mas sim viver na luz, ter o Espírito Santo dentro de nós, nos abençoando e nos conduzindo pelo caminho que leva à salvação, pelo caminho que leva a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então, que nós possamos ler mais uma vez este salmo, né? Não nos importando com o que pensam, com o que sentem a nosso respeito, não temendo os adversários, que são as dificuldades, os problemas, né? Porque tudo isso, todo o desejo que o inimigo tem de frustrar os planos de Deus, os projetos de Deus, isso tudo será frustrado por Deus. Amém, amados? Amém. Então, que nós possamos receber essa palavra, que nós possamos receber esse Salmo 112, que é um salmo que eu gosto muito de ler ele, né? Renovando a nossa esperança através da palavra de Deus, renovando o entendimento de que nós precisamos temer a Deus e ter prazer na lei do Senhor, meditar nela de dia e de noite, para que a gente venha ter sucesso, para que a gente venha avançar, para que a gente venha prosperar, para que a gente tenha vitória sobre os adversários. Os adversários, como eu já falei, muitas coisas podem ser nossos adversários, né?
muitas coisas que o inimigo levanta contra a nossa vida. Mas todo mal vai cair por terra em nome de Jesus. Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com o teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amados? Vamos orar então? Mês consagrado, mês abençoado, com livramento, com proteção, com bênçãos, com provisão, com restauração. Eu não sei pelo que você está orando, mas sabe que Deus já está trabalhando, amém? Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, te entregamos, Senhor, esse propósito de oração, de jejum, por livramento, por proteção da tua parte, Senhor. Vem livrando os teus filhos, Pai, do caos, livrando, Senhor, das armadilhas, dos laços, das ciladas, dos golpes, livrando de todo homem mau, de todo homem fraudulento, de tudo aquilo, Pai, que cerca a nossa vida financeira, familiar, ministerial, todos os projetos e planos que o inimigo está rondando, está querendo frustrar, Pai. Em nome de Jesus, frustrados ficam os nossos inimigos, frustrado ficam os projetos das trevas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos ser felizes. Porque a tua palavra diz que como é feliz o homem que teme a Deus, o homem que não se entrega ao pecado, o homem que acha e encontra prazer nos teus mandamentos, Pai. Que nós possamos encontrar prazer, Senhor, na tua lei, em meditarmos, em obedecermos. Porque a tua palavra diz que seus descendentes, os nossos descendentes serão poderosos na terra, que a nossa geração será uma geração abençoada, que haverá prosperidade na nossa mesa, na nossa casa. Mas isso, Pai, nós precisamos obedecer a Ti. Nós temos que ter um coração generoso, Pai, não temendo más notícias, mas crendo firmemente que o Senhor pode fazer todas as coisas, confiando no Teu agir, no Teu poder e crendo que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos a temer o que o inimigo pode fazer, Pai, porque no final de tudo isso, o Senhor ordena anjos para nos ajudar, o Senhor dá recado às trevas para que elas retrocedam, porque no teu filho e na tua filha o mal não pode tocar. Em nome de Jesus, Pai, dá vitória, Pai, sobre os inimigos, dá vitória sobre esse problema financeiro, sobre esse problema com o filho que está envolvido em drogas, filho que está rebelde, filho que não quer ir para a escola, filho que não quer trabalhar, enfim, meu Deus, todo problema com álcool, com droga, com alcoolismo, prostituição, Pai, em nome de Jesus, dá vitória para esse pai, para essa mãe, para esse homem, para essa mulher, abrindo as portas de emprego, Pai. Tem gente preocupada que não tem dinheiro para pagar a conta, dinheiro para pagar o financiamento da casa, gente que está passando por dificuldade, por desgosto, por aflição, por angústia, por dor. Oh Deus, alcança essa vida, alcança essa alma, que a salvação de Deus entre nesta casa, que o Espírito Santo toque com poder, convencendo, Pai, do pecado, do juízo, Senhor, convencendo que as bênçãos de Deus é para aqueles que estão alinhados ao centro da vontade de Deus, que estão no caminho. Mas, meu Deus, eu oro para que todo laço, toda armadilha, todo embaraço, todo engodo, todo engano de Satanás venha cair por terra. E não vale contra o povo de Deus feitiçarias, bruxaria, inveja, encantamento, todo mal, toda obra do inimigo.
Foi para isso que Jesus Cristo se manifestou. Toda obra do maligno venha cair por terra, Pai. Não deixa, Senhor, revela o oculto e escondido. Não deixa o teu filho e a tua filha ser enganado pelo diabo. Em nome de Jesus Cristo, entra com libertação nessa casa. Entra com cura, entra com restauração, provisão. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, traz mudança nisso que se a pessoa está orando. Aqui nós estamos fazendo um propósito de oração 7 dias, Pai, clamando por livramentos, por proteção. Traz livramentos de todo tipo, Senhor. Livramento do engano, livramento do mentiroso, do perverso, do invejoso, daquele que é feiticeiro, Pai, que está orando contra, está lançando palavras malditas, oração contrária, praga. Todo mal rogado, enviado, invocado, em nome de Jesus, setas malignas de doença, setas malignas sejam quebradas, queimadas, dissipadas agora em nome de Jesus. Dá vitória, Pai. Dá vitória a mim, dá vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Seja conosco, Pai. Nos ajuda, nos livra, nos protege de todo o mal, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. E amém. Amém, amados? Amém. Então, né, que nós possamos aí confiar em Deus, crer que a nossa vida está nas mãos dele, né? Amém? Que Amém. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Terminamos mais esse propósito de oração e de jejum. Amém? Em seguida, mais alguns dias, a gente vai orando, vendo o que Deus coloca no nosso coração. Amém? Então, fica na paz do Senhor Jesus. Nós voltamos sexta-feira. Amém? Então, não é só de pão que viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Até sexta-feira.